Eu os reuni embaixo de uma mangueira que temos lá no centro de treinamento do Santos, e eu falei, ó, eu quero falar uma coisa aqui para vocês hoje, no nosso primeiro dia de trabalho. Esse time pode marcar a história do Santos Futebol Clube. Eu tinha Arouca, Ganso e um atacante, que era o André. O que eu pensei, eu vou tirar o Ganso. Ele falou que não, que ele queria ficar. Deve ter falado para mim, e eu não vou mentir para vocês, eu fiquei sem ação. Quem estava atrás era o Robinho. O Robinho falou, professor, o Ganso, já que o Ganso não quer sair, tira o André, que ele tá uma bosta. A grande verdade é que aquela equipe fez o Brasil inteiro aprender, aqueles que não sabiam, a dançar. Então, era prazeroso você ver uma equipe como o Santos jogando. E eu sinto muito orgulho, muita satisfação de poder ter participado desse momento. Qual que é a lembrança mais especial que hoje, 10 anos depois, você carrega daquele time? Primeiro, eu é que agradeço a oportunidade e deixo um abraço aí a todos. Eu acho que foi uma equipe que realmente chamou a atenção, de um modo geral, não só do nosso país, mas pelos relatos, né, que nós víamos e ouvíamos, né, ou líamos também em relação à opinião do meio e do mundo esportivo, era muito interessante. Eu fico muito feliz porque era uma equipe muito simples, uma equipe que não tinha assim, na minha chegada em 2009, foi em dezembro, né, de 2009, nenhum jogador que se destacasse ou havia se destacado nos anteriores, mas promessas que realmente muitos se esperavam, porém até aquele instante ainda não haviam, né, desabrochado, né, não haviam colocado em prática tudo aquilo que eles possuíam. E foi interessante porque na minha primeira entrevista, na primeira pergunta que eu tive, né, geraram logo dúvidas em relação ao Paulo Henrique e ao Neymar. E eu falei que não, que na equipe do ano que vem, os dois seriam a referência do nosso grupo, da nossa equipe, e essa equipe seria montada em cima do Paulo Henrique Ganso e do Neymar. Eu tinha pedido o Wesley também de volta, porque eu tinha acompanhado vários jogos dele, que na ocasião estava emprestado ao Atlético do Paraná. Já conhecia alguns jogadores, Edu Dracena vinha de uma lesão, o André estava começando a ocupar um espaço, eu pedi a contratação de alguns outros jogadores, né? O Maranhão, lateral direito, o Bruno, aliás, os dois Brunos, né? Zagueiros. Pedi também a contratação do Durval, que foi um jogador fundamental e importantíssimo ao longo aí dos 6 anos seguintes, né? Que defendeu a camisa do Santos. Depois disso, fomos buscar o Alexandre, que ainda era reserva na equipe do Atlético. Pedi também o Alisson, que não houve possibilidades de uma negociação, porque eles queriam o Wesley, nós não queríamos liberar o Wesley. E aí veio um jogador que também deu um equilíbrio muito grande, que eu até gostaria que o Rodrigo ficasse, não houve possibilidades, e de repente apareceu a oportunidade com a Arouca. Chegaram ali também Zé, não havia feito um bom campeonato, mas estava dentro do elenco, do grupo. Alguns garotos ali de dentro. O que chamou muita atenção é que nós tínhamos alguns elementos que foram muito importantes, como Roberto Brum, como Rodrigo Mancha, como Edu Dracena, como Durval. Não só pela vivência, pela experiência destes, mas, acima de tudo, por serem muito importantes no auxílio ao grupo. É aquilo que nós falamos, que as lideranças elas se aproximam quando você consegue uma conexão com todos eles. E eu acho que isso é que foi muito saudável naquele grupo. Eles brincavam o dia todo, só não brincavam no horário de treinamento. Eu acho que isso é muito importante. Então, era um ambiente muito saudável, em todos os aspectos, em todos os sentidos. E eu me lembro no nosso primeiro dia de treinamento, quando nós chegamos, montamos ali 2 equipes aleatoriamente, botamos num trabalho, num campo reduzido, e com 10, 15 minutos eu fiz uma inversão, passei o Wesley, que estava iniciando como um atacante, passei ele como um segundo volante, um pouco mais próximo ali do Roberto Brum ou do Rodrigo Mancha, não me lembro bem.
e de repente começamos a encontrar uma dinâmica muito grande com ele. É interessante porque a partir dali o time começou a tomar uma cara. E quando nós finalizamos esse trabalho, demoraram mais ou menos 25 minutos, um pouco mais talvez, eu os reuni embaixo de uma mangueira que temos lá no Centro de Treinamento do Santos, e eu falei, ó, eu quero falar uma coisa aqui para vocês hoje, no nosso primeiro dia de trabalho. Esse time pode marcar a história do Santos Futebol Clube. O Santos teve uma história maravilhosa até agora. Só que nós podemos fazer algo até diferente daquilo que já aconteceu no clube. A era Pelé, para mim, ela tem que ser deixada de lado no momento que se faz a história de um clube como o Santos. Você só pode fazer uma avaliação a partir do momento que o Pelé tenha parado de jogar. Então, isso que para mim é muito importante. Eu acho que aquele momento do Santos foi assim, foi divino, com Pelé, companhia, enfim, que por sinal nos ajudavam e muito no nosso dia a dia, porque aqueles ex-jogadores estavam com frequência dentro do centro de treinamento do Santos. E é muito interessante como eles vivem a história do Santos. Coutinho, seu Pepe, mais ex-jogadores ficavam ali, brincavam, né, que meninos da Vila eram eles e não aquela garotada que estava aparecendo. Então, eu falei muito para aquela equipe que eles guardassem, porque eles poderiam marcar a história do clube. E foi, graças a Deus, foi o que aconteceu. Nós tivemos assim um ano que já na abertura do Campeonato Paulista, uma atuação de gala daquela equipe e foi muito interessante como o time deslanchou, como o time cresceu, como o time evoluiu e tomou corpo. Mengalvio era outro que estava ali direto com a gente, Gilberto Costa, todos eles participando do nosso dia a dia, né? O Abel, olha, Lima, enfim, eu devo esquecer um ou outro. Em qual momento que você percebeu que esse time poderia fazer história? Você falou que foi logo no primeiro treino. O que te chamou tanta atenção assim, logo nos primeiros minutos, no primeiro treino, para ver já à frente que esse time poderia, de fato, fazer o que fez, ganhar a Copa do Brasil, ganhar a Libertadores e tudo mais? Num trabalho curto, você tem muito choque, né? Você tem muita disputa, muito duelo, e aquele time não deixava que isso acontecesse. Então era uma troca de passes muito rápidas para um primeiro treinamento, para um primeiro trabalho, depois de um longo período de uma parada. Aquilo chamava muita atenção. Eu me lembro que foram 25, 27 minutos de trabalho, a bola pouco saiu na lateral do campo. Isso é um grande sinal, a maneira como eles se comportavam, a troca de passes, a visão que tinham nas mudanças de direções, nas infiltrações. Eram pequenos detalhes que nos chamavam a atenção. Por isso que eu me preocupei em parar aquele trabalho e pontuar a todos eles, em todos os aspectos para o Santos. Você citou ídolos do Santos que ajudavam, que estavam no dia a dia, né? Como Alves, como Pepe, como Val, enfim. Há dois grandes ídolos do Santos que também tiveram um papel fundamental naquele time, mas em campo e até fora dele, que são o Robinho e o Giovani. Qual foi o grande papel do Giovani naquele time e o quanto ele te ajudou também fora de campo naquela ocasião? Eu ia até abordar a situação do Giovani, né? O Giovani chegou um pouquinho entre o período inicial na nossa retomada, depois de uns 10, 12 dias chega o Giovani. E aí parece que as coisas começam a fluir ainda mais, porque o Giovani agrupava todo mundo, como era também com o Serginho Chulapa. Era o mesmo tratamento, lógico que o Serginho fora de campo, o Giovani dentro de campo, mas era um tratamento interessante e o Giovani conseguia, com a maneira dele de falar, o exemplo dele, né? E aquilo chamava muita atenção de todos, né? Eu acho que foi muito interessante a maneira como se comportou naquele ano. Ele foi muito importante em algumas partidas, foi fundamental, foi decisivo, e a gente percebia, né, a idolatria que existia e o comportamento que era gerado em torno, né, da figura do Giovani em relação de tudo. Ele tinha um papel de líder, então, também, até por essa questão de idolatria, né? Exato. Você vê que o quanto é importante a figura de uma liderança em campo. Nós tínhamos ali, Giovani, nós tínhamos depois Robinho, tínhamos Marquinhos, nós tínhamos Edu Dracena, Durval, Bruno Rodrigo,
todos eles com uma liderança onde não havia aquele lado individualista, onde um queria aparecer mais que o outro, um queria tomar uma posição em relação a um detalhe ou outro. Não, eles trabalhavam pelo grupo, trabalhavam. Por isso que a gente fala o quanto são importantes jogadores e referências dentro de uma equipe. E quando você consegue tê-los num número maior que 3, que 4, 5, enfim, você acaba tendo um comportamento muito regular ao longo do ano nesse sentido. Então, quando você tem e encontra esse equilíbrio, pode ter certeza que isso daí abre campo para que todo mundo produza dentro do seu limite e você consegue fazer com que essa equipe evolua, alcance resultados, busque aí objetivos. É um fato que chama muita atenção e que é cada vez mais raro no futebol brasileiro a presença de jogadores que tenham e que possuem esse tipo de perfil, porque é fundamental para a condução de um trabalho e o quanto auxiliam. Por isso que nós sempre buscamos um ou outro profissional com essa característica, com esse perfil, para que enxertemos em nossos grupos de trabalho. O Santos fez 72 gols só no Campeonato Paulista, o que é o recorde desde 96, quando aquele Palmeiras marcou 102. Por que não existe mais fazer tantos gols no mesmo campeonato, ou ter um ataque extremamente ofensivo? O que mudou no futebol? Ou se é só uma característica daquele time que tinha muito talento, então podia ser tão ofensivo assim? Isso é raro no futebol, essa ofensividade tamanha que o Santos tinha, ou é uma coisa mais específica daquele time? Acho que não é raro no futebol. E o futebol brasileiro, o futebol sul-americano, principalmente o futebol argentino, o futebol colombiano, são escolas que marcaram justamente por ensinar o poder do atleta. Eu não cito tanto o Uruguai e o Paraguai porque eles se fecham muito, defendem muito bem e aí sim usam como ninguém o contra-ataque, e sempre tiveram e possuíram ataques que foram decisivos, mas Argentina, Colômbia, para mim, espelham muito do que é, juntamente com o futebol brasileiro, do que é a essência do futebol sul-americano, em particular nós. Eu tinha nas mãos condições de fazer isso com aquela equipe. Por quê? Porque eu trouxe um atacante como um segundo volante, que era o Wellington. Eu já tinha feito isso na equipe do Sport. Eu botei como dois volantes, Rodriguinho, que inclusive teve presente nesse grupo também, veio do Guarani, era do Atlético Paranaense, o Rodriguinho e o Wellington, que era um meia. Então, meias, Rodriguinho e o Wellington, eu trouxe como dois volantes do Sport Recife, e aquela equipe também fazia muitos gols. Com o Santos não foi diferente. Arouca era um meia atacante no Fluminense. Quando veio para São Paulo, começou a se posicionar um pouquinho mais atrás, centralizava um pouco mais, eventualmente um segundo volante, e de repente eu falei, Arouca, eu gostaria de te ver um pouco mais fixo, com liberdade para sair, para jogar, com liberdade para poder chegar por trás, mas acima de tudo dando uma sustentação maior, porque nós ganhamos muito na qualidade de saída de bola. Então, tendo Wesley ao lado, Marquinhos, Robinho, Ganso e um volante que iniciava muito bem, o que nós fizemos? Nós prendemos os nossos dois laterais, seguramos os nossos dois laterais, para que não tivessem tanta finalidade ofensiva ou funções ofensivas, mas muito mais defensivas, e com isso passamos a ter assim um meio-campo de altíssimo nível, de uma transição muito rápida, de trocas de passes, muita aproximação. Nosso time não guarnecia, não guardava a posição, tinha uma mobilidade frequente. O André era um centroavante de referência, teoricamente, mas ele era um homem que vinha por trás para armar e era um dos maiores roubadores de bola, porque o nosso combate começava, como hoje a equipe do Flamengo mostra, começava no campo ofensivo, no campo de ataque, já roubando bolas, retomando e passando a atacar novamente. O Santos chegou a criar 37 oportunidades de gols, uma única partida. Isso é um número que inexiste. Ninguém faz isso hoje, ninguém fez talvez, ninguém tenha feito, porque era um número que chamava muita atenção. O time fazia um gol, corria atrás do segundo gol, não se importava, às vezes tomava, ia atrás, tentava fazer. Então, eram jogos assim, francos, jogos não abertos, mas jogos que dava prazer de você assistir. Por quê? Porque a equipe buscava respeitar o seu adversário, buscando o gol, criando oportunidades, indo atrás de um marcador.
Eu acho que isso sim chamava atenção. Não sei se hoje, talvez, nós tenhamos novamente a possibilidade de vermos uma equipe com tamanha fome de gols. O que eu vejo é que dificilmente numa edição da Copa do Brasil nós teremos o número que o Santos de 2010 teve ao longo daquele torneio. Eu acho que dificilmente isso vai acontecer. Não abrir mão do ataque, isso ia do primeiro ao último minuto, não importava a forma como o jogo estava. Podia estar 1-0, como podia, estávamos perdendo a decisão do Campeonato Paulista para o Santo André. O time do Santos não abriu mão de atacar. Há uma explicação para essa fome de gol que esse time tinha? Tem um motivo que pouco foi falado, pouco foi observado e talvez poucas pessoas perceberam. Era um time extremamente simples. E o futebol jogado com simplicidade e objetividade, você consegue atingir ótimos resultados. Porque o maior complicador de uma equipe em campo é justamente você não simplificar jogadas que poderiam te levarem ao gol adversário de uma maneira mais simplista, de uma maneira mais dinâmica, de uma forma mais direta. Nossos jogadores, de um modo geral, gostam sempre do último toque, do último detalhe, da última finta. Aquela equipe não. Aquela equipe ela deixava para individualizar em momentos muito importantes. Quando o camarada estava dentro da área adversária, aí sim, ele usava da sua individualidade. Porém, sempre procurando o companheiro melhor colocado. Você pode ver que nós fizemos alguns gols em que entrávamos fintando o adversário, mas sempre que você tinha um ou dois companheiros numa ótima colocação para finalizarem também as jogadas. Então, isso chamava muita atenção. Eu acho que isso foi a maior marca daquele time. Era um time que jogava com um toque na bola, com simplicidade. Eu falava com eles que nós tínhamos a obrigação de conduzirmos a equipe até o último terço de campo. Se usassem simplicidade, nós estaríamos a todo momento chegando. E a grande maioria dos gols daquela equipe foram gols em trocas de passes com uma simplicidade. E nesse sentido, Neymar é o jogador mais talentoso que você dirigiu? Com certeza. Neymar, Paulo, Robinho, são jogadores diferenciados. Paulo teve um momento dentro do Santos que era impressionante. Eu acho que aquilo foi o complemento de vários profissionais que estavam buscando novamente uma outra condição. Arouca estava buscando uma nova condição. Dracena estava voltando de uma lesão muito séria e querendo alguma coisa diferente. Durval queria uma confirmação no sul do país porque tinha tido uma experiência não muito positiva da mesma forma. Marquinhos, que confirmar toda a sua condição. Enfim, eram jogadores que buscavam e transformavam uma partida de futebol numa brincadeira de rua. A verdade era essa, é que o time jogava que fosse uma pelada. Exigia muito trabalho, muitos treinamentos, muita repetição. Isso daí era muito importante. Por isso que eu digo que a simplicidade do time é que era um ponto principal, porque essa cobrança nós fazíamos em relação a chegarmos até o último terço do campo da maneira mais simples possível. A partir daquele momento, o improviso, a finta, a jogada individual, mas principalmente a tabela, as triangulações, elas tinham que aparecer. Há momentos em treinamentos que a gente falava que o gol saísse se houvessem tabelas, se houvessem triangulações, e eu acho que isso daí fez com que fosse criada ali até uma responsabilidade em cada um deles, e queira ou não, o primeiro pensamento era a troca de passes à frente do adversário, e com frequência esses gols acabavam sendo construídos justamente porque era muita gente técnica juntas com um objetivo simples, único e claro, deixar o meu companheiro na melhor condição possível. Então, eu acho que isso daí se completava. Uma coisa que foi muito falado durante o campeonato, que os meninos vão aguentar, os meninos vão conseguir jogar assim, pra frente, bonito, partidas decisivas, partidas mata-mata, e você comprou esse discurso de sim, nós vamos jogar bonito e nós vamos ser campeões. Como é que foi passar isso para a molecada e se isso chegou a afetar a confiança dele em algum momento ou deixou eles mais nervosos para responder? É interessante isso, porque no Brasil é assim, você ouve todo tipo de contestação.
É interessante que nós começamos o campeonato abrindo ali com 4, com 3, com 5, e aí falavam que esse time só está jogando com times de menor expressão, mas ninguém fazia as que nós fazíamos. Aí, de repente, começamos a jogar os clássicos, e o número de gols foi mantido e, às vezes, até melhorado. Aí disseram que queriam ver a equipe num momento de decisão, de definição, e aí nós enfrentamos o São Paulo. Foram 2 jogos de 3 gols. E aí falavam que no momento decisivo e mais importante da competição, aquele time não ia ter fôlego para poder chegar. E aí o time mostrava uma reação. E isso, paralelo, acontecia com a Copa do Brasil. Mas agora quero ver eliminar uma equipe como o Grêmio. E aí, de repente, essa equipe estava nas finais. E aí o outro desafio é que nós tínhamos feito grandes dados, tínhamos conquistado uma Copa do Brasil e um Campeonato Paulista, mas no Brasileiro seria completamente diferente. E aquela equipe perdeu 4 jogadores ao mesmo tempo, né? Foram Wesley vendido, André vendido, perdemos o Ganso com aquele problema no joelho e mais um 4º jogador, eu não me lembro agora, enfim. E trouxemos Danilo colocamos como segundo volante na função do Wellington, trouxemos Keirson para atacante, Marquinhos voltou àquela função, e a equipe era a 3ª colocada do Campeonato Brasileiro, e estava muito próxima da liderança, mesmo com aquela quebra que nós tivemos em relação à sequência, o Robinho que foi devolvido, né? Mesmo com aquela quebra que nós tivemos, mas vínhamos uma sequência muito boa, começando a reagir já no Campeonato Brasileiro, na 3ª colocação. Aí acabou acontecendo aquele problema, acabei me afastando, enfim. Mas era uma equipe que olha, eu não tenho dúvidas em afirmar e respeitando todos os demais adversários que nós tínhamos. Era uma equipe que brigaria pelo Campeonato Brasileiro aquele ano, se não tivesse acontecido aquele problema, porque nós tínhamos ali uma equipe nas mãos, uma equipe que respondia em qualquer circunstância. Nós jogamos jogos sem Neymar, Paulo, André e Madison, e mesmo assim a equipe ganhou, que foi justamente numa insubordinação deles, no jogo de ida lá contra o Atlético de Goiás em Goiânia, e jogando muito bem. Então a equipe respondia por quê? Porque já tinha uma base definida, já encontrava uma dinâmica própria de jogo, já tinha as suas características, e era engraçado o reconhecimento que a equipe tinha em todo o país, em todos os lugares que jogávamos. A grande verdade é que aquela equipe fez o Brasil inteiro aprender, aqueles que não sabiam, a dançar. Então era prazeroso você ver uma equipe como o Santos jogando, e eu sinto muito orgulho, muita satisfação de poder ter participado desse momento. Essa equipe também, dentre as quais você participou, tanto como técnico, como jogador, talvez tenha sido a equipe que mais se divertia dentro de campo? Com certeza era a equipe que mais se divertia, porque era uma coisa interessante. Eu não me lembro de um momento, uma jogada, a não ser naquele episódio da partida com o Atlético Goianense, do Neymar, eu não me lembro de um episódio daquele tipo, assim. Às vezes acontecia um probleminha entre os jogadores mais vividos, mais experientes, vinham, aproximavam, já saíam, e o time continuava jogando, continuava criando, continuava buscando. Não tinha frescura o jogo, nós já estávamos concentrados no jogo seguinte, comemorávamos sim cada resultado, vivíamos cada momento, cada resultado. Era muito interessante, chamava muita atenção de todos nós que estávamos ali fora, que comandávamos, porque a todo momento nós criávamos uma dificuldade maior, nós impunhamos um detalhe a mais para que eles fizessem, e era impressionante como eles reagiam a tudo isso de uma maneira muito positiva, muito clara, e uma entrega em treinamento que impressionava todos nós. Dorival, você falou do episódio de indisciplina do Madison. Como é que foi lidar com isso? E assim, era muita alegria, muita brincadeira dentro de campo, mas também tinha esses episódios de vez em quando, né? Alguns fatos isolados. Como é que você lidou com esse em específico, e como é que você fazia para segurar essa molecada fora de campo? A todo momento nós estávamos ali alertando, e praticamente abrindo uma nova era, né? Onde as pessoas estão um pouco mais próximas pelo vídeo de um celular.
E eu pedia muita atenção a todos eles. Eu falava, olha, gente, muito cuidado com aquilo que estão fazendo, vocês estão chamando atenção, porque era muito interessante. O ônibus do Santos parava no aeroporto, de repente aparecia gente de todos os lados. Olha, nós não descíamos do ônibus com um número menor que 300, 400 pessoas no entorno. Então, aquilo era uma coisa assim, que marcava para todo mundo. E eu falava da responsabilidade que eles tinham por estarem promovendo aquela situação, por estarem vivenciando aquela situação, por se sentirem responsáveis, mas responsáveis em todos os aspectos, que tomassem muito cuidado e redobrassem os cuidados com tudo aquilo que estava acontecendo. A forma como você era recebido na saída de um hotel, na entrada de um aeroporto, na entrada de um vestiário, o carinho que eles tinham. A gente via torcedores do Palmeiras, do Flamengo, do Cruzeiro chegando, querendo tirar foto com os jogadores. Então, eu acho que isso era uma responsabilidade muito grande. Foi a única equipe de esporte coletivo que foi em todos os programas que nós temos ideia. Participou de toda a programação, de todas as emissoras. Até no João, um programa que dificilmente recebe mais do que 3 pessoas naquela bancada. A equipe toda foi naquele programa. Então, é para vocês verem como chamou a atenção do Brasil, como aquela equipe tinha o carinho de todo o público. Eles tinham uma segunda equipe, muitos torcedores que vinham falar: o meu único prazer em ver futebol é ver o Santos jogar. Então aquilo enchia todos nós de muito orgulho, mas acima de tudo de uma responsabilidade ainda maior. Por isso eu sempre me preocupava em pontuar a todos eles: tenham muito cuidado com tudo que estejam fazendo, porque vocês estão sendo observados por todo mundo. E, de repente, é natural que uma situação pequena aqui ou ali fuja a um controle, mas na grande maioria do tempo foi muito mais prazer, foi muito mais alegrias, foi muito mais sorrisos, foi muito mais danças do que qualquer outra situação. Então, é por isso que eu acho que foram muito pequenos os detalhes negativos daquela grande equipe. O Madison, que fez esteve, né, na TwitchCam, eu ouvi uma história dele que ele gritava na varanda pedindo vaga para você lá no prédio, é verdade isso? Ele morava na cobertura e tinha um vão, como se fosse uma tubulação, tá? Lógico, uma coisa ampla, parando um apartamento do outro, mas criava-se uma tubulação. E lá de cima ele gritava: Dorival, você está acordado, eu quero jogar. Adson deu trabalho mas como em compensação, dava um pouco de trabalho. Em compensação, todas as festas que ele fazia, eu também chegava no dia seguinte e falava: olha aqui, ó, hoje você treina muito mais pela porcaria que você fez, porque era 1h30, 2 horas, e eu ainda estava ouvindo a tua voz lá em cima. Então, hoje você vai trabalhar dobrado. Então, assim, era uma coisa que eles... era impossível você ficar bravo, ficar puto da vida com um time como esse. Era brincadeira do primeiro ao último minuto. Eu falo para vocês de coração, eles paravam a hora que nós íamos. Até o aquecimento, você ainda deixava um pouquinho mais solto. Depois do aquecimento, você começava a impor assim, e parecia que naquele momento zerava tudo. Mas, em compensação, no apito final de trabalho, pronto, aquele ambiente voltava todo, tanto é que todo dia alguém ficava ou amarrado numa trave, ou tomando um banho desnecessário, ou sendo empurrado. Alguma coisa eles faziam porque eles já planejavam, programavam, acho que durante a madrugada, para poder executar no dia seguinte com algum companheiro. E aquilo fortalecia ainda mais. Eles levavam esse ambiente para dentro dos vestiários, eles levavam para o nosso dia a dia, para o almoço, para o jantar. A música do Fundo de Quintal, a amizade, era a música mais tocada entre eles a todo momento. Então eles valorizavam muito aquilo. Aquilo virou um hino para a gente naquele ano. É engraçado porque quem teve naquele grupo e na comissão que não tenha decorado essa música, eu vou ser sincero com você, deve ter algum déficit, deve ter algum probleminha mais sério, mas era muito legal, assim, um ambiente muito saudável, muito bacana. A chegada do Robinho, então, o que o Madison fez com o Robinho na chegada dele, são coisas assim que chamam muito a atenção, sabe? E acho que mostram muito daquilo que foi o time,
o ambiente que se tinha dentro daquele grupo de trabalho. Em algum momento você temeu perder o controle disso? Você precisou dar uma chamada neles? Ou conversar com os veteranos do elenco? Teve algum momento desse ou não? Não teve. Não teve. É engraçado, mas... e olha que eu fico muito atento a tudo isso. Até porque em janeiro ninguém falava do time do Santos. De repente, quando terminou abril, você terminava um treinamento, no campo do lado tinha ali um helicóptero para levar um jogador para um lado, um jogador para o outro. Tudo isso, as atividades de marketing do clube, autorizados pelo clube, mas tendo que cumprir ali algum evento desse tipo. Então a gente respeitava, porque eram autorizados pelo presidente e pela diretoria de marketing que fazia esse tipo de trabalho, né? Até porque no dia seguinte, no horário normal, eles estavam ali para treinamento. Aqueles que sempre ficavam aprimorando, nós sempre cobrávamos muito isso. Ao final do treinamento, 10 jogadores ali, 5 aqui, os demais podem ir. E no dia seguinte, os que foram hoje ficam aqui para um trabalho complementar. Então, tudo isso existia. Profissionalmente, nós não tivemos prejuízo nenhum. E o time continuava crescendo, evoluindo, melhorando. E aí tivemos a chegada do Robinho, que fez com que isso ainda se formou muito mais. O ambiente ficou ainda mais alegre, mais interessante. Só quem viveu mesmo ali para poder ter noção daquilo que eu falo, porque às vezes é muito assim, você fica pensando o que o jogador vai estar fazendo num dia de treinamento, numa concentração. Só que eles tinham prazer em ficarem na mesa, às vezes não tinham o trabalho na parte da tarde, eles ficavam até 2 dentro do clube, conversando, vendo uma partida, às vezes tinha um jogo qualquer que chamava atenção europeu, nós estávamos ali todos juntos vendo. Então aquilo foi criando um ambiente muito saudável, muito legal. E os jogadores se doíam um pelo outro, sentiam, vibravam um pelo outro. E não tinham só aqueles que jogavam, nós tínhamos um grupo, realmente um grupo que era muito amigo, muito próximo, e eu acho que isso daí é que foi nos abrindo ainda os caminhos. E algum dia passou para você, Dorival, dessas brincadeiras? Não. É hierarquia, tem uma distância. Até porque ia sobrar para ele dentro de campo. Não. Com a comissão técnica, geralmente eles mantêm uma distância, assim, né? É um fato natural isso. O quanto o Robinho foi fundamental para o Neymar desabrochar de vez. E o Robinho parece que adotou ele mesmo, né? Essa impressão se confirma? Eu acho que o principal é que ele teve uma leitura muito rápida e ele mudou um pouco o comportamento dele. Ele mesmo me falou, Dorival, eu preciso me preocupar um pouco em me posicionar, em marcar, ficar um pouquinho mais por trás, tentar organizar um pouco para dar liberdade para que eles possam correr ali na frente. E isso daí foi muito rápido. Aquele jogador de lado de campo, aquele jogador mais aberto, eu falei, Robinho, eu não quero você com obrigação, eu quero você com liberdade. Eu quero que você tenha, assim, um posicionamento inicial pelo lado direito, já que nós temos o Neymar pelo lado esquerdo, pelo lado direito, uma obrigação comedida de um primeiro combate na saída de bola, na entrada do lateral adversário no nosso campo de defesa, isso eu quero. Agora, com bola, você vai ser o diferencial, porque você não terá obrigação, você vai entrar por dentro, você vai poder fazer as movimentações que você sinta necessárias, as aproximações. A grande maioria das nossas jogadas nasciam pelo lado esquerdo do campo. O Robinho vinha de fora para dentro, entrava, recebia o que hoje se chama entre linhas, né? Nós falávamos entre a linha defensiva e a linha de meio campo. Nessa entrelinhas ele já recebia girando, isso ele faz como ninguém. Quando ele girava de frente para os zagueiros adversários, ou ele punha alguém na cara do gol, ou ele partia para uma jogada individual, mas ele tinha muita liberdade nesse time, ele se sentia muito bem, porque ele não tinha aquela obrigação de fundo de campo, de ter que jogar. O Santos era o único time do Brasil que não jogava pelos lados do campo. Nós sempre jogamos por dentro, nós sempre jogamos com um pivô. Aquele pivô de basquete era o André, o Marcel. Eles faziam esse pivô de basquete, realmente. Por quê? Porque no momento em que nós estávamos atacando, eu não queria eles fixos entre os dois zagueiros. Eu queria eles sempre movimentando, trazendo, às vezes, na movimentação dos zagueiros,
para que nós espaçássemos, né, zagueiro do lado oposto e laterais. Os zagueiros acompanhavam a movimentação dos nossos do atacante e abriam um corredor para que pudéssemos ali. E aí, como o Robinho ficava solto, como o Wesley ficava solto, como nós tínhamos um dos jogadores que não estava participando da jogada com bola, também solto para fazer as infiltrações, nós acabávamos chegando com muita facilidade à frente do gol adversário e sempre com o jogador livre, com a bola dominada, tendo à frente apenas o goleiro adversário. E fora de campo, essa relação do Neymar com o Robinho também era uma relação de tutor, digamos assim? Você viu o Neymar ouvindo muito? Não, era muito boa. O Robinho não fez isso só com o Neymar. De um modo geral, ele percebeu que ali, tanto é que quando ele chegou, eu coloquei como capitão do time e falei para ele que eu queria ele muito mais responsável em relação àquilo que ele fez na primeira passagem pelo Santos. E essa é a verdade. Falei, Robinho, ó, esquece aquilo. Aquele momento agora são eles aí. Paulo, Neymar, André. Aquele teu momento são eles que estão vivendo. Agora você vai ter que viver o momento de um jogador mais experiente, de um jogador que vai pensar um pouco mais, que vai se doar um pouco mais para o clube e de repente você vai ter menos visibilidade na teoria. Porém, com a capacidade dele, ele acabou tendo uma visibilidade ainda maior do que talvez ele tivesse tido nos últimos 3, 4 anos de carreira. Voltando um pouco para falar da final do Paulista de 2010, do dia do fatídico não, né, do Ganso na substituição. Eu queria saber um pouquinho mais se esse não foi direto para você, como é que foi ali na beira do campo, se você chegou a ficar bravo com o Ganso no momento ali, e como é que foi a conversa com o próprio Ganso depois. Não, assim, Éder, há uns 15 minutos antes do episódio, tinha saído uma falta próxima ali do banco e ele me falou assim que ele estava morto, ele já estava estafado, porque o Ganso era o único jogador que estava prendendo bola. E eu falei, ó, você vai ficar aí, porque eu não tenho como te tirar agora, você é o único que está segurando bola. Não posso fazer isso. E, de repente, nós tivemos ali, eu não me lembro se é a segunda ou a terceira expulsão, acho que foi o Roberto Bruno naquele instante. E eu tinha acabado de colocar o André em campo. E eu tinha olhado 5 minutos antes e o Sérgio tinha colocado o Rodrigão, se não me falha a memória. E o que eu imaginei, eles têm um time alto, colocam ainda o Rodrigão dentro da área, eu preciso de mais alguém lá dentro para dar uma sustentação. Até porque eu perdi mais um volante, que era o Roberto Bruno. Já não tinha mais ninguém ali, né, na marcação. Quem estava na marcação ali, deixa eu tentar me lembrar, mas eu acho que eu só estava naquele instante com o Arouca em campo. Só com o Arouca. Eu tinha Arouca, Ganso e um atacante, que era o André. Então, o que eu pensei, eu vou tirar o Ganso, eu vou colocar o Bruno, que é um zagueiro, vou botar uma linha de 3 zagueiros ali e vou trazer um pouquinho mais o Arouca, mais encaixado com eles. Trago o André, que está um pouco mais... havia acabado de entrar, está melhor fisicamente, para compor ali. Naquele momento eu fiquei sem o terceiro jogador. E quando ele viu que era ele que ele ia sair, ele havia crescido nesse intervalo da falta ao lado do banco. Até aquele momento que ele foi, bateu um escanteio, jogou a bola, rolou a bola e tal. Ele tinha crescido muito e é natural que ele falou que não, que ele queria ficar. Deve ter falado para mim, e eu não vou mentir para vocês, eu fiquei sem ação. Quem estava atrás era o Robinho. O Robinho falou, professor, o Ganso, já que o Ganso não quer sair, tira o André, que ele tá uma bosta. Eu pensei 2 vezes. Tá aqui do lado. Ele falou assim, professor, tem que botar um zagueiro. Agora tira o André, que ele tá uma bosta. Tem nem como responder, né? Ele falou qualquer coisa assim, sabe? Na hora. Porque você fica vendido. Eu não vou mentir. Foi uma reação que eu não esperava. Na hora eu não sei se foi para mim, se foi para o Bruno, se ele estava falando com o Bruno falou que ele estava falando com ele, eu entendi que fosse para mim. Sinceramente, eu nunca cheguei para o Paulo e falei assim, vem cá, você estava falando para mim, para o Bruno, para quem? Nunca. Depois que acabou aquele jogo, eu não quis nem saber o que ele estava...
Mas, na verdade, foi isso, assim, não foi uma coisa desrespeitosa, sabe? Lógico, todo mundo fez aquela celeuma toda, levantou-se aquela situação. Isso no nosso país, em vez de valorizarem, né, o jogo que o Santo André fez, a vitória do Santos com muita dificuldade, sem o Marquinhos desde 20 minutos do primeiro tempo, puta, com 3 expulsões, em vez de falarem assim, olha, com toda dificuldade, mesmo assim o Santos se manteve no ataque, foi jogar, foi criar, foi buscar. Não. A situação do Paulo Henrique Ganso foi mais importante que a conquista do Campeonato Paulista. Fazer o quê? Sobre Paulo Henrique Ganso, muita gente observa ele hoje e fala Ganso não foi o que prometia naquele time do Santos Dorival, né? Ele não atingiu o nível que as pessoas imaginavam. A gente ouve pessoas que jogaram com ele ou que estiveram com ele, dizem que a lesão dele prejudicou muito ele nesse sentido, né? Na tua visão, por que o Ganso não foi aquele Ganso do Dorival Júnior, aquele Ganso de 2010, até os dias de hoje? Ele teve realmente 2 lesões bem sérias e é natural que tenham complicado um pouco o crescimento do Paulo. Sim. Mas, sinceramente, ainda continua sendo um grande jogador. Talvez ainda tenha condições de poder entregar um pouco mais daquilo que ele, de repente, tem entregue até então. Eu acho o Paulo um jogador fantástico, assim. A lucidez dele com bola nos pés ainda hoje é impressionante. A briga com o Neymar que ocasionou na sua saída, ficou algum arrependimento da sua parte? Você faria alguma coisa diferente naquele episódio? A única coisa que eu nunca fiz na minha vida, eu sempre me policiei muito, no momento em que finaliza uma partida, você falar com um atleta ainda com o sangue quente. E aquilo eu fiz. Eu abordei Neymar dessa forma. Então, isso para mim foi um erro. O erro acontecido em campo foi dele e Neymar, e ele sabe disso. O erro dentro do vestiário, eu, no caso, não poderia ter abordado, deveria ter deixado passar no dia seguinte, como eu sempre fiz na minha carreira. Eu chamo o camarada na minha sala e nós vamos conversar olhando nos olhos um do outro. Eu acho que esse seria o caminho correto. Agora, não mudaria em nada a minha posição a partir daí. Com relação à punição, tanto é que eu falei para ele naquele dia mesmo, ele foi me pedir desculpas, eu falei, Ney, não tem problema, isso daí acontece, não deveria, mas acontece, porém eu não vou deixar de te punir. Ele falou, não, você pode fazer o que você achar conveniente, até porque eu errei. Assim ele me falou dentro do vestiário. E a diretoria não me deixou puni-lo, porque achava que uma punição administrativa, multando, seria o suficiente. E não é assim. No futebol não é assim. Eu tentei mostrar ao presidente que não era assim. Porém, houve ali um mal-entendido, porque depois desse episódio, tudo estava certo com o Neymar. Qual seria a punição que você iria dar para o Neymar? Eu iria afastá-lo pelos 2 jogos seguintes e depois, a partir do 3º jogo, aí, dentro do merecimento dele, ele voltaria. É natural que a capacidade dele o colocaria rapidamente de novo na equipe titular, mas eu acho que seria uma oportunidade também dele ver que a entidade é muito mais importante do que qualquer um de nós que ali esteja, por mais importante que eu tenha e que eu seja para uma equipe de futebol, eu como atleta. Era só essa a minha intenção. Você acha que ter um clássico contra o Corinthians entre esses 2 jogos, que era a sua ideia de punição, pesou de alguma forma? Eu nem sabia quem era o meu adversário seguinte, assim, nesse sentido, tá? Uhum. Nesse sentido de punição, porque eu ouvi tudo que foi falado no dia seguinte à partida. E eu me posicionei ao Pedro Luiz na sexta-feira, não foi na quinta. Na quinta eu ouvi, eu pensei e chamei o Pedro. Falei, Pedro, eu estou pensando nisso, e ele me falou, a diretoria está com você. E depois mudaram de ideia, mudaram de opinião em relação a isso. Eu falei, olha, porque ele fez isso, ele fez assim. O grupo exige
uma tomada de posição de todos nós. Não pode continuar desse jeito. Não pode... Até porque a postura dele não foi legal. E não havia sido mesmo. Então, basicamente foi isso. Mas eu não... Em momento nenhum eu pensei que eram, se não me falha a memória, Guarani e Corinthians, que fosse Guarani e Flamengo, que fossem Flamengo e Corinthians. Eu pensava da mesma forma, porque eu acho que você tem que agir com correção. Você está à frente de um grupo. Amanhã, um outro menino qualquer poderia fazer a mesma coisa que o Neymar, e de repente eu iria puni-lo? E por que não havia punido, então, o Neymar? Entendeu? E jogador observa muito esse tipo de situação. Ele pode ficar quieto, mas lá na frente, daqui 10 dias, daqui 15, daqui um mês, daqui um ano, ele pode te jogar na cara. Lá atrás não aconteceu dessa maneira. Por quê? Porque comigo vai ser assim. Então você tem que tomar muito cuidado, porque você dirige um grupo. E o que vale para um, na minha concepção, dentro daquilo que eu aprendi em termos de disciplina, vale para todos nós. Hoje em dia, você tem algum tipo de relacionamento com o Neymar? Você conversou com ele faz quanto tempo? A última vez que eu falei com ele, nós estávamos em 2018. A seleção brasileira foi treinar no centro de treinamento do São Paulo, né? Nós estávamos ali. Acredito eu tenha sido a última vez que eu ouvi. Mas é normal, não tem resquício nenhum da minha parte, nem da dele. Eu sinto isso. Eu sinto isso e não ficou nada. Não ficou nada já naquele dia. E você teve apoio do grupo, né? Como você estava falando, os mais experientes naquela época te apoiaram, também defendiam uma punição esportiva, diríamos assim, para o Neymar. Na reunião do sábado de manhã, antes de nós irmos para Campinas, eles entraram, pediram autorização para entrar na sala do presidente e cobrando o presente porque não haveria uma punição para o Neymar. Se nós todos estávamos no mesmo barco, na mesma situação. Então, no caso era o Edu, quem mais? Edu, Aruca, Marquinhos, Roberto Brum. Legal. Tinha mais jogadores. Eu não vou me lembrar agora, talvez. Eu queria saber, quando você se recorda dessas brincadeiras, desse clima mais leve, quais fatos você lembra? Assim, por exemplo, uma curiosidade que eu tenho, o Giovani, que era um cara mais experiente, um cara mais sério, ele era o cara que participava das brincadeiras, ele era o cara que comandava as brincadeiras, ele era o cara que ficava na dele. Como que era o Giovani, né, que era o vovô da época? Não, ele participava, às vezes a brincadeira era com ele, com todos acontecia isso. Depende do dia e com quem eles queriam infernizar, ou quem eles gostariam de infernizar. Na grande maioria das vezes, era o Márcio Zelov, tá? O Zelov sofria de todos os lados. Então, quando não tinham nada para fazer, eles pegavam o Zelov. Essa é a verdade. E teve algum episódio assim, algum tipo de brincadeira que até hoje você se lembra? Tiveram muitas assim, né? Mas assim, tudo coisas ali dentro deles. Deixaram o Zé um dia lá, 40 minutos amarrado na trave, depois do treino, já escurecendo ali, e, pô, cheio de pernilongo, né? E amarraram ele com faixa, parecia uma múmia, mas colado na trave, né? Imagina. E só depois que foram ver, porque o pessoal da rouparia, acho que foi passar para levar alguma coisa e vira aquele vulto lá amarrado na trave, foi lá e ajudou a tirar, mas isso daí já tinha 50 minutos, uma hora que ele estava lá. Já estavam tudo em casa já. Ah, com certeza. Entre outros, né? Muita coisa que aconteceu. Esse grupo, a gente pode falar que é o grupo mais gostoso que você dirigiu, né? É o mais querido, assim, por você, durante a carreira de treinador? Eu acho que sim. Você sabe que, Zé, graças a Deus, em todos os clubes que eu tive a oportunidade de trabalhar, nós sempre deixamos assim um ambiente muito legal. Eu acho que isso daí é uma marca que a gente carrega. Senão eu já não teria voltado 2 vezes no Flamengo, 2 vezes no Vasco, 2 vezes no Santos, e tendo a oportunidade de um retorno já em outras equipes que acabaram não dando certo, né, pelo momento, pela situação. Mas eu acho que isso eu fico muito feliz e muito satisfeito, sabe? Eu acho que não só o lado profissional,
que influencia no retorno de um treinador, principalmente de um treinador a uma equipe, mas, acima de tudo, um ambiente que você proporcione e que você deixe, não só com o seu grupo de jogadores, mas, acima de tudo, com os funcionários que estão ali dentro. E isso, para mim, tem um valor muito grande. Por isso que eu me preocupo muito, eu dou muita importância a isso. E amanhã eu posso sair do clube sem problema nenhum, não ter alcançado um resultado ou outro. Mas você pode ter certeza que dificilmente será por um problema de... Assim, como esse episódio que aconteceu no Santos, mas que foi eventual, não foi uma situação ali... Eu não saí do Santos por um problema outro que fosse, né? Sobre esse episódio do Neymar, acho que uma coisa marcante foi a reação do René Simões. Não sei se você se recorda que ele questionou muito o comportamento do Neymar, falou estamos criando um monstro. Você chegou a conversar com ele sobre isso? Não, eu falei inclusive com o próprio Neymar, falei, você vê, e às vezes as pessoas fazem um julgamento por uma atitude que você tenha tomado dentro de campo e que não espelha aquilo que você é. Essa é a grande verdade. Para quem conhecia ele no dia a dia, não tinha nada a ver com aquilo que ele fez ali dentro. Foi um momento, uma situação. Eu acho que mesmo ele, sendo preparado como um vislumbre pode ter acontecido, né? Um momento, até porque aconteceria talvez com qualquer um de nós mais experiente. Ele tinha 17 para 18 anos na ocasião. Pode ter sido isso, entendeu? E com o René, você conversou sobre isso? Conversamos. Já entendi a colocação do René, que também não foi uma colocação assim maldosa, mais no sentido de uma correção do que propriamente, né, de criar ali uma animosidade, né? Aqui, sempre que um técnico cai, a gente pergunta, né, pro presidente, para a diretoria, se o Dorival está na pauta. Eu quero saber se você recebeu algum contato nos últimos 2 anos do Santos, a dívida do Santos com você, se ainda existe, e se isso é um impeditivo para você voltar. Não tem. A minha dívida está solucionada com o Santos vem fazendo os pagamentos, tudo que eu pude fazer para ajudar também nesse episódio foi feito. Existia, sim, uma dívida, não vou mentir para vocês, mas foi resolvido. Não tive nenhum contato assim direto do presidente do Santos, não tive nenhum contato. E respeito muito o trabalho que está sendo desenvolvido no Santos e fico sempre na torcida porque é um clube que eu tenho um carinho muito grande, muito mesmo. Essas 2 passagens para mim foram 2 anos de trabalho nesse segundo momento, um vice-campeonato da Copa do Brasil para um time que estava na zona de rebaixamento, um vice-campeonato brasileiro, sempre brigando com o Palmeiras, com um nível de investimento altíssimo, uma conquista de campeonato paulista, estávamos invictos na Libertadores em 2017, então, assim, graças a Deus, dentro do Santos, vendemos ali 220 milhões de jogadores em valores, 220 milhões nesse período que eu fiquei. Outro dia, um levantamento que eu vi, o Santos foi o time que mais lançou jogadores e mais lançou jogadores no período de 15, 16 e 17, que foram os anos que nós lá tivemos. Então, assim, eu acho que, graças a Deus, dentro do Santos, eu só tenho a agradecer, a reconhecer e a sempre estar na torcida pela entidade, pelo clube e por quem lá esteja trabalhando. Só para deixar claro, Dorival, essa dívida ela não está quitada, ela está acertada e o Santos está te pagando. Sim, ela está sendo paga mensalmente, mas eu fiz tudo o que foi pedido, solicitado pelo Santos, em termos de valores, dei uma recuada, em termos de prazo de pagamento, do jeito que o Santos solicitou, sem que criasse nenhum problema, nenhum empecilho. Eu acho que é uma maneira também de você retribuir aquilo que o clube lhe proporcionou. E tá acabando já as parcelas ou ainda não? Não, ainda tem um número aí. O acerto foi feito na metade do ano passado, né? Certo. Beleza. E agora nós demos uma parada por causa dessa pandemia aí, solicitaram uma suspensão que eu também entendo seja muito, muito certo.
Queria falar um pouco do período que você dirigiu o Palmeiras, né, em 2014. Evitar o rebaixamento naquele ano talvez tenha sido fundamental para transformar o Palmeiras no que o Palmeiras é hoje. Então, você dirigiu o Palmeiras talvez no último período antes da bonança que o clube se tornou. O que você pode falar desse período curto de Palmeiras? Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou? E se você lamenta não ter tido a chance de pegar o filé mignon no ano seguinte? O Paulo já me conhecia. O Brunoro esteve aqui em Florianópolis, fizemos um acerto aqui e eu fui para São Paulo, sentei com o Paulo e falei: Paulo, eu não tenho pressa de chegar no Palmeiras. Eu esperei o tempo que foi necessário e continuo esperando se for o caso. Por quê? Porque a hora que eu chegar eu quero ter a oportunidade de vir para cá para fazer um trabalho, mas não dessa maneira como você está querendo me contratar. Por que isso? Porque nós estamos numa situação dificílima. Nós tínhamos, naquele momento, 46 atletas dentro do vestiário. Nós tínhamos 8 jogadores estrangeiros, sendo que só 5 poderiam estar atuando ou no banco de reserva. Nós tínhamos uma situação bem complicada do grupo, um grupo que estava praticamente sendo massacrado por todo mundo. Era uma posição ingrata. Nós tínhamos jogos dificílimos contra equipes que estavam do meio para cima da tabela. E eu falei para ele, Paulo, ele falou: eu não posso te dar um contrato longo, eu não posso te dar uma multa contratual. Agora, eu posso te dar a minha palavra de que no início do ano, se nós sairmos desse rebaixamento, você vai montar a nossa equipe. Eu falei: para mim é o suficiente. Olhando nos teus olhos, para mim é o suficiente. Então, assinei um contrato sem nada, sem multa, enfim, um salário também bem abaixo daquilo que eu vinha até aquele momento recebendo, não me importei com isso. E para mim foi um dos trabalhos mais difíceis da minha carreira. Eu não vou omitir isso, porque realmente foi um dos trabalhos mais complicados, mais difíceis. A situação que nós encontramos no Palmeiras foi terrível. E acabamos, na última rodada, tendo a felicidade. Procurei ali colocar alguns jogadores da base para jogarem. Foi assim com o João Pedro, Natan, Gabriel, o Renato, o Vitor, que foi um jogador muito importante para a gente, tanto na lateral quanto no meio campo. E conseguimos lançar esses garotos ainda. Gabriel Jesus, só não trouxe o Gabriel naquele momento porque era uma situação inusitada, uma situação muito difícil. Mas o primeiro momento de janeiro era justamente trazer alguns jogadores da base do Palmeiras para que compuséssemos ali aquele elenco principal e trouxéssemos 3 ou 4 jogadores que seriam fundamentais na mudança de comportamento daquela equipe. Essa era a minha ideia a partir do momento que saíssemos. E eu acabei saímos do rebaixamento, e no dia seguinte o Maurício me chamou e falou que estava finalizando ali o contrato e tal. Eu falei: tá bom, sem problema. A promessa era outra, o compromisso era outro, mas se acham isso, tudo bem, estou muito tranquilo. Depois encontrei com o Paulo, encontrei com o Maurício algumas vezes. Mas um dia eu ainda volto ao Palmeiras para terminar o trabalho que eu iniciei, porque eu queria chegar no Palmeiras numa outra situação. E foi a única coisa que eu pontuei ao presidente do Palmeiras, é que eu demorei muito e esperaria um tempo maior se fosse necessário. Mas eu queria iniciar um trabalho para mostrar dentro do Palmeiras o que eu poderia fazer com uma equipe. E é engraçado, eu nunca peguei uma equipe que me proporcionou condições de investimento. Todos os meus trabalhos foram, graças a Deus, trabalhos de recuperação de equipes, montagem de elencos sem dinheiro. Desde o meu primeiro trabalho no Figueirense, a montagem do esporte, que até hoje eu entro na Ilha do Retiro, eles reconhecem, a montagem do Fortaleza, a montagem do Cruzeiro, que havia tido uma derrota de 4 para o Atlético na final do campeonato de 2007, e nós remontamos aquela equipe que foi vice-campeã da Libertadores. Nós deixamos o Santos classificado para ser campeão da Libertadores,
E por último, o Flamengo com uma vaga assegurada para ser também campeão da Libertadores. Então, eu fico muito satisfeito de poder ter participado de trabalhos assim, porque às vezes os treinadores no país, eles são valorizados aqueles que chegam, que alcançam, que ganham, mas ninguém vê a história que está por trás de toda essa chegada, toda a preparação que foi feita. E geralmente quem leva a fama, né, ou os louros, né, da vitória, de repente não observa que muito do que foi feito ali foram outros profissionais. Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante que na minha carreira eu também valorizo muito, porque eu acho que coisas boas nós deixamos aí em muitos clubes que foram muito bem aproveitados. E eu fico muito feliz com tudo isso. E há uma mágoa sua em relação ao Paulo por causa disso ou não? Não, de maneira nenhuma. Eu acho assim, talvez ele esperasse que nós saíssemos com uma velocidade maior, mais rápidos, mas eu pontuei para eles na segunda partida que eu lá cheguei. Eu falei, olha, vocês podem se preparar porque nós vamos ter muitas dificuldades. E nós jogávamos quartas e domingos, não tínhamos tempo de treinamento. Os jogadores ainda não se encontravam bem porque era uma insegurança muito grande, uma incerteza muito grande. Ninguém sabia quem jogava, quem estava no banco. Nós não tínhamos uma equipe que havia sido repetida 3 vezes ao longo do campeonato, então eram incertezas muito maiores e inseguranças muito maiores do que a realidade se mostrava. Mesmo assim, ganhamos jogos, olha, a gente ia para acabar rápido porque a gente sabia que o time não suportaria, em razão de todo esse atropelo que acabou existindo naquele ano. E o Maurício, como você citou, o Maurício Gagliotti, que hoje é presidente, né? Sim, Maurício. Ele chegou a te procurar nesses últimos momentos? Chegou a te procurar? Não. Nós conversamos naquela época, logo na minha saída, depois de um evento na Federação Paulista. Se não me falha a memória, na entrega do Campeonato Paulista também, e num programa na TV Gazeta também, acabei encontrando o Paulo, o Maurício, enfim. Mas tudo muito tranquilo, não ficou nada. Graças a Deus, da minha parte, em clube nenhum, com jogador nenhum, nunca tive assim, algo que marcasse na minha carreira, que ficasse remoendo aquilo. Não, sinceramente não. E em relação à sua saída do Flamengo também, que veio, né, antes desse período de bonança, de um grande investimento do clube, como que funcionou? Teve uma... Ali eu fiz um contrato sabendo que eu estava trabalhando pelos 3 meses finais da diretoria do presidente Bandeira. Caso houvesse uma continuidade, talvez. Eu cheguei a conversar 2 vezes com o Marcos Braz, mas assim, numa boa, passando tudo que estava acontecendo dentro do clube. Ele também me mostrou que ainda nada estava definido, decidido, enfim, que seria definido após a semana seguinte, e fizeram a opção correta, acharam que deveriam mudar, acho que nada mais natural, e tanto é que estão tendo aí muito sucesso com a chegada desde a chegada do Abel e do Jesus aí na sequência. Qual?